começar mais um estudo hoje, no capítulo 5 de Eclesiastes, que nos diz assim: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Salomão começa Eclesiastes capítulo 5 dando conselhos práticos. E ele é dividido em vários conselhos para nós. Ele começa dizendo que quando nós colocamos um voto com Deus, nós temos que cuidar. Que quando nós entramos na casa de Deus, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E inclina-te mais ouvir do que oferecer sacrifício de tolos. Ele está dizendo que a gente tem que aprender a ouvir, porque ouvindo a gente consegue compreender o que está acontecendo. E muitas das vezes a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que saber analisar o que está acontecendo, e para que nós possamos analisar, nós precisamos ouvir, ver, compreender, para que a gente não acabe fazendo sacrifício de tolos. No versículo 3 ele vai dizer: porque de muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Em algumas traduções ele fala das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã de tolo. Tem coisas que a gente começa a conversar que a gente não deveria estar conversando. Tem coisas que a gente fala e não deveria falar, que nós precisamos analisar. Porque quando a gente muito fala, a gente impulsiona o nosso coração. Indiferente se são palavras boas ou palavras ruins, a gente impulsiona o nosso coração com sonhos. Você pode ver que Jesus fala que o que nos faz mal não é o que entra, mas sim o que sai de nossa boca. Não é aquilo que você come, mas é as palavras que você solta, porque elas têm poder para abençoar e amaldiçoar. E tanto uma palavra mal falada no intuito de abençoar pode gerar coisas erradas. E hoje você pode ver que tem muitos profetas tentando ganhar status e fama, e eles começam a liberar palavras que não deveriam, bênçãos que não vêm do Senhor. E nós, como tolos que gostamos de um agir, de um mover forte, não paramos para analisar isso. Então comece a vigiar. Por isso que ele fala: melhor é silenciar e observar, ouvir o que está sendo dito. Quantas vezes eu já vi pessoas entregando revelação para outras, a pessoa glorifica, adora, exalta o Senhor, chora um monte e depois virou para mim e perguntou: o que ele profetizou mesmo, que eu não lembro? Por quê? Porque não prestou atenção no que estava acontecendo. E você precisa entender que o negócio com Deus é um relacionamento sério. É sério. Você não pode ficar brincando e nem estar desatento. Porque nesse momento em que você estiver desatento, o diabo pode te derrubar. Pode te derrotar. Por pouca coisa. No versículo 4, ele vai dizer: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. No versículo 5, melhor é que não votes do que votes e não pague. Ou ele está dizendo assim: toda vez que você oferecer algo para Deus com palavras, eu vou fazer uma campanha de jejum, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou tirar 30 dias de jejum, vou tirar 10 dias de jejum, eu vou ofertar algo para a vida de alguém porque eu quero fazer isso para Deus. Toda vez que você colocar um voto com Deus, é melhor você cumprir do que não cumprir, porque uma vez que você não cumpre, você se torna tolo na presença de Deus. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus, fazendo o voto e não cumprindo. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eu me recordo uma vez que um missionário insistiu para que eu e ele fizéssemos um jejum de Daniel. Só que nós faríamos um período curto, apenas 3 dias, o jejum da salada. E eu sabia que eu aguentava, eu sabia que eu tinha capacidade de prosseguir com esse jejum. Mas no final a gente precisou carregar umas coisas bem pesadas e o missionário encerrou o jejum da salada dele.
e eu iria continuar. Mas de tanto ficar na minha cabeça, não, para, desiste, não vai adiantar mesmo, não sei o que, colocar palavras enganosas ao meu coração, ao meu ouvido, eu peguei e cancelei o jejum. Eu lembro que ao cancelar o jejum eu comecei a passar mal, passar tanto mal, que quando eu cheguei na minha igreja, a minha pastora Dirce, ela não sabia que eu tinha feito o voto com Deus, mas quando eu pisei o pé na igreja, ela já chegou falando em línguas e me falando: assim diz o Senhor para ti, pela tua obediência eu vou te corrigir. Abra o livro de Eclesiastes, capítulo 5. Foi a primeira vez que eu estudei a passagem de Eclesiastes, capítulo 5. E aí eu lembro muito bem que ela falou: colocaste um voto e não cumpriste. Por fazer isto, abriste brechas a Satanás. O teu mal-estar acontece porque você deu brecha para Satanás trabalhar. Muitas vezes nós não entendemos o quão sério é abrir um voto com Deus. Por isso Salomão fala que quando fizeres um voto com Deus, corra em cumprir. Não tarde em cumprir, não demore em cumprir esse voto. Vigia nisto. Amém? No versículo 6 ele vai dizer assim, ó: não consista que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruíste a obra das tuas mãos? Ou seja, não permita que a sua boca faça o resto do teu corpo pecar. Não fale, foi culpa de não sei de quem, foi culpa de fulano. Não tente justificar um voto que você colocou e você não cumpriu. Ou, eu fiz um voto enganoso com Deus, achei que ia dar boa e não foi. Se o teu voto não teve resposta é porque você não teve fé, você não teve estrutura e firmeza com Deus. E daí você tem que analisar se você irritou a Deus com um voto falso. E o pior, quando você faz um voto com Deus e faz de qualquer maneira, de qualquer jeito, as obras das tuas mãos destroem o teu voto. Você destrói a tua vitória. Você tem a capacidade de parar e barrar aquilo que você está colocando diante de Deus. E eu quero te deixar uma coisa bem clara. O que Deus rejeita, o diabo aceita. O que Deus não aceita, o diabo não rejeita. Cuide com isso. No versículo 7 vai estar escrito: porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Que sempre a gente sonha tanto com as coisas, a gente fala, a gente conversa bastante com outras pessoas por causa de nossos sonhos, nossa vontade de conquistar. Só que você tem que começar a analisar que sonhos não só se realizam de qualquer maneira, você tem que saber lutar para fazê-los acontecer. E nem sempre ficar conversando e falando sobre sonhos vai adiantar, porque você pode soltar palavras inúteis. E em meio a tantos sonhos e em meio a tantas palavras, lembre-se, o melhor é temer a Deus. Aprenda a ter temor com as coisas de Deus, aprenda a ter o temor de Deus sobre a tua vida. No versículo 8 vai estar escrito assim, se vires em alguma província pressão de pobre e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isto atentar, e há mais altos do que eles. Algumas traduções são um pouquinho complicadas de entender, e se você pegar uma outra tradução mais atual, ela vai te dizer de uma forma bem clara assim, se você vir o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados os direitos e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Muitas vezes a gente vê pessoas sendo injustiçadas, muitas vezes nós também acabamos injustiçando alguém. Só que para essa pessoa ser injustiçada, tem que ter alguém causando essa injustiça. Vou te dar um exemplo. Se eu estiver causando a injustiça sobre a tua vida, eu também estou sendo injusto. Eu também estou sendo injustiçado, porque haverá duas pessoas a mais que eu. É tipo soldado, general e capitão. Sempre há alguém a mais. E você precisa entender que não importa o que você faça, de bom ou de ruim, na mesma medida voltará para você. Deus é um Deus justo.
ele pesa na mesma medida que você pesa. Se você agir com ruindade, a ruindade cai sobre você. Se você agir com amor, o amor recai sobre você. Mas algumas pessoas vão dizer, mas eu estou tentando assim e não é o que está retornando para mim. Então pare e analise. Porque não tem como você plantar laranja e querer colher maçã. Isto não existe. No versículo 9 ele vai dizer, o proveito da terra é para todos, até o rei se servir do campo. Ou seja, todo mundo vai ter os mesmos frutos, os mesmos direitos, os mesmos respeitos, os mesmos deveres. Indiferente do status, da cor, indiferente do que seja. O proveito da terra é para todos. Se eu plantar arroz, eu vou cultivar arroz e vou acabar dando para mais pessoas também. Então muitas pessoas terão aproveito sobre o que eu plantei e o que eu cultivei. E olha o que ele vai dizer no versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Em algumas traduções, o que ama dinheiro nunca se fartará. E a quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Ou seja, quanto mais você ganha, mais você vai gastar, e mais você vai desejar, mais você vai querer. E é onde ele diz, não tem proveito nem satisfeito nisso. Você sempre deseja mais e mais e mais. Não é errado você sonhar, você querer conquistar. Mas lembre-se das lições anteriores. Aprenda a aproveitar o que você já tem. Você precisa entender que a Bíblia nos ensina, nas partes de finanças, a fazer futuros sonhos curtos, sonhos de médio prazo e sonhos de longo prazo, para que você aprenda e aproveite a viver cada etapa, a evoluir e crescer em cada passo, sempre aproveitando o melhor dessa vida. No versículo 11 ele vai dizer assim, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que a comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos do que veneram com seus olhos. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Que proveito você está tirando das coisas que você está conquistando? Cuida com as vaidades. A maioria das pessoas que eu conheço tira proveito para se vangloriar das conquistas. E isso não agrada a Deus. Se achar superior a outras pessoas. Como o mundo está cheio disso hoje. Cuida, vigia. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para mostrar que você é o sal da terra, a luz do mundo. O amor de Cristo brotando em você e jorrando de você. No versículo 12 vai estar escrito: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Por quê? Porque planos sempre trazem consigo suas consequências. Querer plantar muito mais do que se pode colher traz uma perturbação. Quantos ricos eu conheço que têm medo de ser assaltado, medo de ser roubado? Que proveito tem da riqueza? Que proveito tem a sua vida? Se eles não conseguem parar para aproveitar e pensar, estão preocupados com as coisas que podem acontecer na vida deles. A maldade dos outros sobre eles. Aí deixa de aproveitar a vida porque a ruindade dos outros pode recair sobre eles. Então que adianta ser rico? É o que Salomão está dizendo. No versículo 13 ele vai dizer: há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Geralmente quando você vê uma pessoa rica e sempre desejando e almejando mais e mais e mais riqueza, você não está falando de uma pessoa qualquer, você está falando de uma pessoa que adora mamon. Está enferma, mas não usa o dinheiro para poder se curar, se abençoar. Tem pessoas em volta ali que ele conhece e ele pode abençoar a vida dessas pessoas, ele não abençoa, ele retém o dinheiro para ele. Ele faz mais mal a ele do que o bem. Esse tipo de pessoas adoram mamon e nem sequer percebe. No versículo 14 ele vai dizer: porque as mesmas riquezas se pedem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Aqui ele está falando de legado. O que é que você está deixando para os teus filhos? Porque da mesma maneira que a gente aproveita a nossa vida com os nossos bens, com as nossas riquezas, nós temos que também saber deixar riquezas para nossos filhos.
Não ao ponto de nossos filhos pensar que não precisa trabalhar porque o pai e a mãe sustentou. Não, muito pelo contrário. Você precisa deixar riqueza de informação, riquezas de dinheiro, de conhecimento, de forma de trabalhos. Há tantas formas de falar de riquezas hoje no nosso dia. E eu te pergunto, qual você está deixando para o teu legado, para os teus filhos, para as tuas gerações? No versículo 15 ele vai dizer, como saiu do ventre da sua mãe, assim não voltará. Indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Algumas passagens, alguns livros mais atuais, algumas bíblias mais atualizadas, vai dizer, o homem saiu nu do ventre da sua mãe. E como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Ou seja, indiferente se você conseguiu interpretar as duas versões, ele está dizendo assim, você veio do ventre da tua mãe nu. Não é que você vai voltar para o ventre da tua mãe nu, mas quando você morrer, não vai levar nada consigo. Malha roupa social que vão colocar em você para te botar num caixão. Mas que até os vermes comerão e você não levará para o reino dos céus nem para o inferno. Você vai perder. Por isso precisa saber aproveitar e analisar o legado que você está deixando. Porque você foi chamado para algo muito especial. Deixar um legado, deixar uma marca na vida das pessoas. E qual é esse que tem deixado? No versículo 16 diz assim, também isto é um mal que causa enfermidade, que infalivelmente, como veio assim, ele vai. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Há também outro mal terrível, como o homem vem, assim ele vai. Ou seja, você veio sem nada e vai voltar sem nada. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Você precisa entender que as riquezas deste mundo não são as melhores coisas. Você precisa entender que você precisa analisar melhor a tua vida e aproveitar o máximo dessa terra. Quando Jesus diz, colhereis o melhor desta terra, ele está dizendo as coisas boas que nós vamos poder aproveitar. E o dinheiro não é a melhor coisa do mundo. Ele te dá sim uma tranquilidade, um nível de conforto. Quanto mais você tem, maior é o teu nível de conforto. Mas se você não souber aproveitar o que você tem, de nada lhe adianta. É vaidade. No versículo 17 ele vai dizer, passa todas as suas vidas nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. E há de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidades, e cruel furor. Quando a gente não sabe aproveitar o que tem, quando a gente não sabe aproveitar a vida que tem, a gente passa em trevas, sempre desejando o mal dos outros, falando mal dos outros. Quando você não conhece o teu coração, a tua vida, você não consegue entender a grandeza que há dentro de você. Quando você está mais preocupado em olhar para o jardim do teu vizinho, mais preocupado com o carro, com a moto, com a casa que o teu vizinho tem, menos você consegue olhar para você e menos você consegue tirar proveito da tua vida. No versículo 18 ele diz, eis que eu vi uma boa e bela coisa, comer e beber e alegrar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, é beber, é desfrutar o resultado de todo o esforço que você fez nesta terra debaixo do sol, debaixo da lua, durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Você não sabe quantos dias você vai viver, mas quando você consegue fazer uma coisa com amor, com agrado, com carinho, você tira um aproveito maior. É por isso que nos capítulos anteriores nós falamos sobre o trabalho, o tempo de trabalho que você tem. Você aproveita quando você está trabalhando, porque quando você come do fruto do teu trabalho, você se sente alegre, prazeroso, porque você lutou e conquistou. Você não pode deixar o prazer da tua vida morrer durante estas semanas, teus finais de semana, com coisas vãs, com vaidades. E quando o homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e alegrar-se do seu trabalho, isto é dom
de Deus. E quando Deus conceder riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isto é um presente, um dom de Deus. Quando você consegue trabalhar, sentir prazer naquilo que você está fazendo, quando você consegue conquistar, administrar bem o teu dinheiro, ter as tuas recompensas no teu dia a dia, no teu mensal, no teu ano, que você se programa para aquelas férias maravilhosas, você tira aquelas férias, você aproveitou o tempo do teu trabalho, agora você vai aproveitar o tempo das tuas férias. Isto também é dom de Deus, porque Ele prospera aquele que planta. Ele dá de regar, de cultivar e de principalmente colher para aquele que está plantando. A nossa geração hoje não é plantar arroz, feijão e mantimento, mas é plantar conhecimento na forma de administrar o seu dinheiro, dividir a porção que você pode gastar de gastos mensal, como água, luz, mercado, deixar uma porcentagem para enfermidades futuras, caso venha a acontecer, um dinheiro reserva de emergência, saber administrar e implantar uma porcentagem desse dinheiro que você ganha todo mês para cultivar sonhos, projetos, alcançar metas e objetividades. E desta maneira, você vai ver que é dom de Deus a recompensa que há de vir. Porque Ele abençoa e prospera cada um segundo as suas obras. No versículo 20 vai estar escrito: raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Quando você aprende a fazer as coisas com prazer, com amor, a administrar, a se controlar, a ter o domínio próprio da tua vida, você não percebe que a vida é curta e passageira. Você não percebe que a vida acaba rápido, porque o teu coração se enche de alegria e você aproveita o melhor desta vida. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente e que a palavra dele possa enraizar no teu coração. Que toda vaidade, toda ruindade, tudo aquilo que vem para te enganar e te tirar dos caminhos do Senhor possa cair por terra em nome de Jesus, e que Ele possa te levar à segunda vontade do Espírito Santo, segunda vontade de Deus, para que possamos um dia nos encontrar nos céus e falarmos: valeu a pena. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente no dia de hoje. Amém?